quiser, vai funcionar. Em nome de Deus aí. Pronto, já está tudo funcionando legal. Nós estamos iniciando os nossos trabalhos. Só um segundinho. Só um segundo, nós estamos iniciando o nosso trabalho. Graças a Deus, está tudo funcionando direitinho. Pronto, gente. Glória a Deus, tudo funcionando direitinho. Muito bom dia a todos. Nós estamos transmitindo ao vivo, não só pela rádio, com retransmissão para mais 2 rádios web, e agora iniciando um trabalho de retransmissão de web TV. Trabalho hoje iniciado com o OBS. Muito obrigado a todos vocês. Passa a palavra, então, o júri simulado de sábado, não é? Temos Alexandre também aí, Alexandre, né, presente. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença, viu? Feliz com você aqui. E nós vamos iniciar o nosso júri hoje, júri simulado, caso Gertrudes, né? Depois o pessoal vai explicar o caso aí a vocês. E eu sou apenas aqui o operador, professor Martinez, quem lhes fala. Passa a palavra ao doutor Aníbal Miguel Abreu, o nosso magistrado, nessa sessão do júri simulado. E tenha um bom júri e um bom trabalho. Muito obrigado. E nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nessa manhã. Bom dia a todos. Diferente do júri, propriamente dito pelo Código de Processo Penal, nós vamos fazer um júri com voto aberto, porque a gente não tem como fazer uma sala secreta para votação. Então, eu optei por essa forma de a gente trabalhar para uma maior dinâmica. Então, vamos fazer o voto aberto. A gente faz a votação dos quesitos, os quesitos daqui a pouco vão ser passados pelo chat, tá bom? Quem não está acostumado, o chat é só clicar nesse íconezinho aqui de conversinha que está do lado direito da tela, em cima. Pois bem, diante da pronúncia proferida, passamos ao início da instrução em plenário. Peço que os jurados fiquem de pé. Somos quantos jurados hoje? Marcos, presente. Eu também posso ser jurado, professor, presente. Só anotar os nomes aqui. Marcos, e quem foi o outro que falou? Que eu... Davi Frois, já escreveu ali. Marcos Oliveira. Presente. Davi Frois. Em nome da lei, constituo-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o ditame da justiça. Chamo nominalmente cada um dos jurados para que prometa. E repita comigo, assim prometo. Marcos Oliveira. Assim prometo. Davi Frois. Assim prometo. Mais algum jurado? Bom dia, doutor Aníbal. Rosângela Santos Mendes de Lima. Rosângela, assim prometo? Assim prometo. Bom dia, Sua Excelência, André Garziera. Assim prometo? Assim prometo. André. Mais algum jurado presente? Réu presente? Alguém sabe se o réu está presente? Não está presente. Sem réu, né? Pronto. Eu ia dar a palavra para a promotoria, a defesa e aos jurados para querendo fazer alguma pergunta ao réu. Mas como o réu não está presente, não tem como fazer a pergunta. Então, vamos passar para a instrução. Primeiramente, testemunha de acusação. Quem é a primeira testemunha de acusação? Eu faço parte da promotoria também. Então, prossiga, doutor Alexandre. Pronto.
Bom dia, Excelência. Bom dia, jurados. Bom dia a todos. Voltaremos no tempo. Nobre colega, me permita, por favor, se identifique, colega. Me chamo Alexandre Carmesim. Sou promotor de justiça da acusação do fato em questão. Todos estão me ouvindo perfeitamente? Sim, estamos. Pode prosseguir. Pronto. Muito obrigado. Voltando no tempo, como o nosso nobre doutor Álvaro pôs em questão... Perdoe a interferência novamente. Eu peço que o nobre colega aguarde um momento, porque o doutor Aníbal saiu. Eu caí aqui sem querer, vamos prosseguir. Alexandre, desculpas. Posso prosseguir? À vontade, doutor. Obrigado, excelência. Voltando no tempo, como o nobre doutor Álvaro pôs em questão os fatos, o crime ocorreu em 8 de outubro de 1820. Nesse período, 2 anos antes, a senhora Carlota Joaquina, ela se mudou para Botafogo para morar próximo do seu vizinho a seu amante. Isso antes do crime. Isso caracteriza que eles tinham um envolvimento, né? Ela já havia a separação de corpos, né, do imperador e da imperatriz. Já havia a separação de corpos. Ela queria ficar próxima ao seu amante. Próxima ao amante. E a senhora Gertrudes, ela impedia essa relação, né? Esse crime, né? Essa questão, ela é baseada no crime. Já começava como crime antes do assassinato, no crime de mando. E uma coisa muito interessante, o assassino, o corta-orelha, ele sabia exatamente o horário que ela chegaria, que a senhora Gertrudes chegaria em casa com suas 2 filhas. Ou seja, quem mandou, quem ordenou o homicídio não estava preocupado com as crianças. Ela pediu que, sim, matassem todos, não só apenas a Gertrudes. Porque, senão, ele teria cautela no momento do disparo em perceber que ela estava com as crianças e recuar, não efetuar, não cometer o crime. Mas ele não estava preocupado. Vou falar um pouco agora do tipo de armamento utilizado. O Macamarte, existem 6 munições em apenas um tiro. Não é um armamento de repetição. Ele não é um armamento semiautomático ou automático. Exige um tempo de, no mínimo, para um bom atirador, no mínimo, de 1 minuto e meio para recarregá-lo, me desculpe. Ele sabia atirar muito bem, sabia utilizar o armamento, conhecia o armamento. Isso é característica de um assassino frio, cruel, e que sabe realmente o que está fazendo. Isso caracteriza o crime de mando, o horário, o tipo de armamento utilizado e a distância de disparo. Ele não se preocupou nem um pouco em o efeito que causaria nas crianças. Isso, para mim, se enquadra em um crime também de infanticídio. A tentativa foi um homicídio consumado e, na minha opinião, um homicídio tentado. Tentado. Essa arma tem um alto poder de fogo. No momento do disparo, ela espalha-se em 6 projéteis. 6 projéteis. Então, pode atingir não somente o alvo, mas também quem está ao seu redor. E percebam, o disparo foi exatamente no peito, sem chance de defesa para a vítima. Como o nobre colega Álvaro falou, é emboscada. Isso é um homicídio doloso, sem chance nenhuma de defesa, sem chance de reação.
da vítima. Isso é muito sério. Não podemos deixar passar impune essa atitude sanguinária de usar de uma determinada posição social, de impor que faça, que cometa o crime, tendo certeza da impunidade. A promiscuidade, a traição. Se ela consegue trair o imperador, imaginem o que ela é capaz de fazer. Se ela não respeitar a família, que é a base, essa pessoa, essa senhora, é capaz de cometer qualquer crime. No pensamento dela, ela está acima de qualquer norma, qualquer lei, qualquer determinação social. Então, senhores e senhoras, essa é a pontuação que eu tenho a fazer. E peço que vocês analisem, jurados, de forma muito precisa, essas questões, esses detalhes que aqui eu trouxe. Possa ser um julgamento justo e que possa trazer realmente a justiça para a senhora Gertrudes. Obrigado. Excelência, sem palavras, sem mais palavras. A promotoria encerrou. Tem mais alguém pela promotoria? Então, o assistente de acusação presente? Sem assistente de acusação, eu passo a palavra para a defensoria. Para a defensoria ou advogado de defesa? Doutor Moisés, é o senhor que está com a palavra? Sim, também, mas Luciano Franco. nós temos o colega Luciano que eu pergunto ao meu nobre colega, poderia me apresentar agora ou o nobre colega prefere que eu espere sua apresentação? Gostaria que esperasse, por favor. Te dou essa opção. Então, eu estaria aguardando, nobre colega. Muito obrigado. Excelentíssimo doutor juiz de direito, Aníbal Abreu Filho, senhores jurados, promotores e demais cidadãos presentes. Bom dia. Estamos diante de um dos maiores absurdos da história do júri desse país. Data bem a opinião desse ilustre Ministério Público, mas trata-se de uma aberração jurídica. Os senhores terão a certeza, ao final desse julgamento, que ele sequer deveria ter acontecido. Peço antes a licença para informar que houve um equívoco por parte do Ministério Público. Esse julgamento se passa no ano de 1820. Então, a referência feita à Marquesa de Maceió, filha da vítima, deve ser desconsiderada, pois ela era menor de idade na época. Dando prosseguimento, senhores, como condenar uma pessoa por um crime que não teve nenhuma testemunha ocular? Repito, ninguém presenciou esse crime. A não ser, obviamente, as crianças que eram muito pequenas. Também não há evidência alguma da participação de Dona Carlota Joaquina nesse crime. A pergunta que se faz é: por que essa tentativa de incriminar a Dona Carlota Joaquina? O que ouvimos aqui por parte desses promotores foi um verdadeiro absurdo. A tentativa de incriminar com alegações extremamente fracas. Diziam que Dona Carlota Joaquina vivia separada de Dom João. Isso é fato, isso é de conhecimento. Entretanto, ela não se mudou para ficar perto do seu suposto amante. Dona Carlota Joaquina, ela não se adaptava ao jeito de viver da corte portuguesa. Ela era espanhola, não podemos esquecer disso. Ela era discriminada. Por isso, ela e Dom João viviam em casas separadas. Também, senhores, foi mencionado aqui que Dona Carlota ajudou Fernando, marido da vítima, a ser presidente do Banco do Brasil. Isso também é de conhecimento, mas a alegação de que isso foi feito porque se tratava de seu amante é completamente falsa.
As famílias eram amigas. Então, não faz o menor sentido o que foi afirmado por esses promotores. Senhores, enquanto estudávamos esse processo e o absurdo que ele é, ficávamos nos perguntando o que motivou essa tentativa de incriminação da rainha. Haja vista que nenhuma prova foi apresentada. Agora, senhores, após a fala da promotoria, ficou claro que a motivação foi tão somente porque Carlota era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher inteligente, estudada, uma mulher de atitude, que gostava e gosta de se envolver em política, uma mulher que se mostra muito mais capaz do que a grande maioria dos homens. Por óbvio, isso incomodou e incomoda essa sociedade machista e a própria promotoria. É preciso que a sociedade entenda de uma vez por todas que a mulher não é menos capaz do que o homem. A mulher pode e deve assumir um papel de relevância nessa sociedade. Lutar pelos seus direitos e pela igualdade não a faz uma assassina. Demonstrar sua inteligência e ser uma mulher participativa não a torna criminosa e nem responsável pela morte da senhora Gertrudes. Agora se descortinou toda a intenção desse julgamento. Mas os senhores e senhoras têm nas suas mãos a oportunidade de mostrar que esse país não aceita mais a discriminação de gênero. Basta da submissão da mulher ao homem. Somos todos igualmente capazes e ninguém irá mudar isso, nem mesmo essa promotoria eivada de preconceito. Por isso pedimos a absolvição imediata da senhora Carlota Joaquina. Não há provas. Ela será condenada tão somente pelo machismo da sociedade. Senhores, foi narrado aqui e colocado como motivo para esse crime uma discussão que a rainha, Dona Carlota, teve com a vítima. Nobres, certamente a Dona Gertrudes já teve inúmeras brigas e discussões com as outras pessoas, com as mais diversas pessoas. Isso é normal e natural. Por que, então, não se tentou incriminar cada uma dessas pessoas com quem ela teve discussão? Por que fazer referência justamente a um caso específico, como se isso fosse prova suficiente para incriminá-la? A corrupção é justamente prejudicar o raciocínio da defesa e confundir os jurados. Então, peço, por gentileza, que desligue o microfone dos promotores, pois me permaneci calado enquanto escutava os maiores absurdos. Mas, continuando, quantas vezes nós mesmos não discutimos com alguém e, no calor do momento, não desejamos até que essa pessoa morresse ou ameaçamos essa pessoa? Isso é o calor da discussão, isso é no domínio da emoção. Mas é completamente absurdo você associar isso ao crime que foi praticado. Também foi dito aqui que o escravo, dito réu confesso, o senhor Corta-Orelha, incriminou Dona Carlota. Pois bem, senhores, esse escravo Corta-Orelha, ele de fato assumiu esse crime. Mas só foi incriminado Dona Carlota dias depois. E sabe por quê? Porque ele foi açoitado, foi chicoteado durante vários dias para que incriminasse alguém. Foi isso que aconteceu. A confissão obtida dessa forma é totalmente ilegal. Eu gostaria de ler para os senhores o que diz o artigo 157 do Código de Processo Penal. Abre aspas. São inadmissíveis, devendo ser desentreadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Essas provas foram obtidas por meio de tortura. Deve ser desconsiderado o depoimento do senhor Corta-Orelha. Mas, senhores, nobres jurados, esse escravo, ele sequer deve ter sido assassino. Sequer deve ter sido assassino. Ele não tinha conhecimento para usar o bacamarte
O próprio promotor narrou a dificuldade que é usar essa arma. É preciso uma destreza. O próprio promotor falou que ela espalha uma carga de chumbo que dispara 6 balas ao mesmo tempo. A pessoa que atirou para matar Dona Gertrudes era um perito, era um especialista, porque, do contrário, teria acertado as crianças que estavam na carruagem. Como esse escravo teria esse conhecimento? Como esse escravo seria o perito? Isso é completamente irreal. Não faz o menor sentido. Mas vamos considerar por um instante que tenha sido de fato ele, que a defesa esteja equivocada. Vamos considerar. Será que a motivação para esse assassinato não seria o fato do senhor Fernando, esposo da vítima, ter ganho muito dinheiro com o tráfico de escravos? Porque é do conhecimento público que ele ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos. Ora, se assim fosse, por que não pensar que o corta-orelha queria matar 2 coelhos com uma cajadada só? Ao mesmo tempo em que ele mataria a mulher daquele que escravizou seus irmãos negros, ele acabaria também incriminando a rainha, que nada fez para acabar com a escravidão. É uma possibilidade. Entretanto, senhores, o que está sendo julgado aqui não é o fato de Dona Carlota ser contra ou a favor da escravidão. O que está sendo julgado aqui é uma falsa acusação de envolvimento de Dona Carlota no assassinato da senhora Gertrudes. Isso é o absurdo. Essa promotoria, ela está tentando, de forma leviana, incriminar uma pessoa inocente, uma mãe zelosa de 9 filhos, que casou aos 10 anos de idade. Exatamente isso que os senhores escutaram. Ela casou aos 10 anos de idade. Uma pessoa sofrida, tinha problema na perna, tem varíola, contraída ainda na infância, apresenta problemas nos ossos, articulações e pulmões. Essa mulher está sendo acusada sem nenhuma prova inconteste de ter praticado um crime bárbaro e brutal. Respeitosos jurados, ficará provado que, além de não ser capaz de tal ato, Dona Carlota Joaquina não teria motivo algum para o cometimento desse crime. Ela está sendo acusada tão somente por suposições infundadas e para satisfazer os anseios populares e o tribunal do senso comum. Para o direito e para a justiça, não se deve condenar ninguém, a não ser que se tenha total e absoluta certeza da sua culpabilidade. Verão que o que essa promotoria se baseia para acusá-la é tão somente de suposições e testemunhos vagos e imprecisos. Repito, o que foi apresentado aqui foram suposições e testemunhos vagos e imprecisos. Eu quero aproveitar para falar também sobre a ausência de Dona Carlota no julgamento de hoje. Ela não pôde estar presente por se encontrar muito abalada, com sua saúde fragilizada, o que não é para menos. Imagine os senhores e senhoras tendo sua moral vilipendiada, tratada como uma criminosa no alto de sua inocência. Nobres jurados, estão em suas mãos hoje reconhecer a inocência dessa mulher e deixar que uma mãe possa retornar ao seu lar e ficar ao lado do seu esposo e de seus amados filhos. Condenar essa mulher, condenar também os seus 9 filhos. Os 9 filhos não podem ficar sem uma mãe? E tudo isso para quê, senhores? Para satisfazer uma justiça que não encontrou o verdadeiro culpado. Repito, para satisfazer uma justiça que não encontrou o verdadeiro culpado. Para satisfazer a opinião de alguns que, sem nenhuma prova, procura destruir a imagem e a reputação de uma mãe que já sofreu demais nessa vida. Vamos condenar alguém sem prova alguma, tão somente porque não encontramos o verdadeiro culpado? Para que, então, a justiça, se estamos tentando condenar alguém porque não a considerávamos uma boa pessoa? Senhores, não se estão julgando aqui se a rainha era boa ou má, se ela gostava do Brasil ou não. O que se está sendo julgado aqui é um homicídio
sem nenhuma prova, sem prova alguma da participação da rainha. A rainha tinha antipatia do povo, de alguns, sim, fato. Uma pessoa que nasceu e viveu boa parte de sua vida na Europa, uma pessoa acostumada a viver no meio dos reinos de Portugal, Espanha, é difícil se adaptar no Brasil colônia. Mas não está sendo julgado isso aqui. É preciso que os senhores tenham em mente que o que está sendo julgado aqui é um crime de homicídio. A morte da senhora Gertrudes Pedra Carneiro. Nobres julgadores, essa defesa pede que Dona Carlota seja julgada inocente por negativa de autoria e falta de provas. Temos a mais absoluta certeza que os senhores e senhoras concordarão com essa afirmativa, pois se trata da verdade. E gostaria de ler também o artigo 386 do Código de Processo Penal. Abre aspas. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 7º, não existir prova suficiente da condenação, para a condenação. E é isso, exatamente isso que estamos vendo aqui. Também, senhores, não podemos esquecer que o marido da vítima, o senhor Fernando, ele não era uma pessoa benquista. Ele é uma pessoa de muitas posses, de uma família de comerciante de grosso calibre, como se dizia, e como se diz. Ele possui 7 navios. Certamente, esse senhor angariou diversos inimigos em virtude da riqueza que possui. A sua pele escura também não é bem vista nos meios em que circula, um meio preconceituoso. Ele não era negro, mas também não era um branco puro, como essa sociedade classifica. Ele sequer era respeitado pelos seus próprios pares. Qualquer um, senhores, poderia ter cometido esse crime. Talvez até como forma de amedrontá-lo, de amedrontar o senhor Fernando. Talvez até, senhores, por se tratar dele próprio, de pensar que ele próprio estivesse na carruagem. Não podemos esquecer que esse crime se deu no tarde da noite, aproximadamente às 11 horas da noite. A iluminação do local era à base de lampião abastecida com óleo de baleia. Imagine a visibilidade. Qualquer um poderia ter se confundido. O criminoso poderia ter se confundido, pensando que se tratava do senhor Fernando, atirou na senhora Gertrudes. O fato é, existem várias possibilidades e motivos para esse crime. Mas em nenhum caso a participação da rainha Carlota Joaquina se faz lógica. E também é bom que se ressalte que o senhor Fernando, esposo da vítima, segundo comentários populares, possui várias amantes, sendo a mais conhecida delas a chamada Viúva da Penha. Por que ela também não foi investigada? Nobres julgadores, acredito que esteja claro aqui para todos que o que está sendo montado aqui, tudo isso que foi criado, tem o único objetivo de destruir a rainha Carlota Joaquina. Essa defesa também considera uma barbaridade e lutará até o fim para que o culpado ou os culpados sejam encontrados e paguem pelo crime que foi cometido. Mas ela envidará todos os esforços para que a justiça seja feita e essa inocente possa ter finalmente um momento de paz. Passo a palavra agora ao senhor excelentíssimo juiz, doutor Aníbal. Aliás, me desculpe, passo a palavra agora para o assistente da defesa. Doutor Moisés, com a palavra do senhor. Eu vou só pedir uma licencinha aqui, que meu mouse não está mexendo direito aqui, vou pegar uma pilha, tá bom? Mas eu estou lhe escutando, prossiga com a palavra. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, excelência, ao senhor Aníbal Abreu Filho, nobres colegas, senhores promotores e todos os presentes nessa audiência. Poderia permanecer calado, poderia não me manifestar ante a excelente colocação do meu colega de defesa, fantástica propositura, fantástica manifestação. E eu gostaria de solicitar ao senhor juiz que retire dos autos e os senhores promotores desconsiderem, assim o senhor juiz concorde, tirar dos autos todas as falas da defesa. Todas elas, sim,
porque são defesas baseadas tão somente em fofocas cortesãs, porque o crime foi perpetrado em 1820 e não existe sequer nenhuma prova, não existe nenhuma fonte primária do fato ocorrido, e tão somente há e existe como poucas cortesãs transcritas no livro que foi escrito 60 anos após o fato. Isso posto, mesmo assim, irei comentar algumas situações. Quanto à postura da ilustríssima imperatriz do Brasil, a senhora Carlota Joaquina, uma mulher reclusa, uma mulher de vida privada, uma mulher que tinha seus desejos pessoais e particulares. E segundo fofocas cortesãs, não minto, que também pesquei de lá, o interesse da nobre imperatriz no imóvel pertencente à família Pedra Leão, que era um imóvel formosíssimo, não tão mais belo do que o que ela habitava, óbvio, imperatriz do Brasil, mas um imóvel de formosura falada na corte. Uma outra situação é incriminar a imperatriz do Brasil, uma senhora de vida reclusa, uma senhora de vida afastada da corte, pelo preconceito que ela sofria por ser de origem espanhola, não ser propriamente da corte, pois seu casamento foi feito para a união das duas coroas, atribuir a ela, né, uma fofoca tão grave, né, de prática de paga de um ex-escravo para cometer um assassinato. Um assassinato com uma arma um tanto complicada de se utilizar. Um bacamarte, que era uma arma de socar, e precisava de uma técnica muito precisa para se utilizá-la, diria até de uma extrema experiência militar. Cabe aqui ressaltar que seu marido, o marido da vítima, senhor Fernando, ele fazia parte do exército, ele tinha conhecimento de armas. Quanto ao fato de o senhor Joaquim Costa Orelha, não irei me aprofundar muito nele, porque eu coloco muito bem o fato dele ter sido torturado para admitir um crime que um moleque de recado, como ele era conhecido, querido do ilustre José Bonifácio, aliás, ele era prestador de serviços esses de recado, recado do senhor José Bonifácio, ele levava e trazia informações a José Bonifácio. Não me aterei muito a ele, porque o colega fez uma explanação excelente, colocando que ele foi torturado. Que ele foi torturado para admitir que foi o autor do assassinato e amando de Carlota Joaquina. Um absurdo. Observem o absurdo. A imperatriz do Brasil, com acesso a várias... Desculpa interromper, pois não, doutor Álvaro? Não lhe cabe fazer interrogatório da parte contrária, do advogado da parte contrária. Então, prossiga com a palavra, doutor Moisés. Obrigado. Bom, me dirigindo novamente à senhora Carlota Joaquina, uma mulher de estirpe, de classe, imperatriz do Brasil, ela poderia ter se dirigido, se fosse da vontade dela ou de tal interesse,
de uma postura tão cruel e vil, assassinar uma cortesã, uma senhora de corte como ela, poderia ter recorrido a um soldado profissional. Ela, imperatriz do Brasil, iria recorrer a um garoto de recado, a um, me permita, ex-escravo, violento, e que vivia de fofocas, de leva e trás Bom, quanto ao fato propriamente dito, não há nenhuma prova. Não existem provas de que o próprio Cortoreira cometeu o crime. O crime foi efetuado, foi perpetrado na calada da noite, às 23 horas. Também, me permita que eu estive lendo aos autos e não vi referências de provas cabais, inclusive da presença das filhas na carruagem, até mesmo porque, dada o elevado horário noturno, e sabemos, todos somos cientes de que naqueles tempos as crianças dormiam bem cedo e acordavam também bem cedo. Bom, gostaria de concluir repetindo novamente o que meu nobre colega falou sobre o artigo 386 do Código de Processo Penal. Eu solicito à promotoria e ao nobre juiz que observemos que a letra da lei diz que o réu deverá ser absolvido por provas absolutas, por ausência absoluta de provas, que é o caso dos artigos, na verdade. Quarto, a inexistência de prova. Quinto, perdão, inexistência de prova. O sétimo, se houvesse prova que não há, da insuficiência. Então, descarta-se essa possibilidade. E o simples fato do indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Paira uma fumaça de dúvida sobre as autorias. A de mando, que é absolutamente improvável, da senhora Carlota Joaquina ter pago a um garoto de recados, o senhor Cortoreira, para cometer um crime assaz especialidade, na calada da noite, com uma arma de extremo cuidado de manuseio. Então, concluo aqui novamente, repetindo a frase, excelência e promotores, senhores, indúbio pro réu. Concluo assim minha fala e faço retornar a palavra à Vossa Excelência, senhor Aníbal. Encerrada a fase de instrução, passamos agora aos debates finais. Com a palavra ao Ministério Público, doutor Álvaro, doutor Alexandre, quem começa? Antes que comecem, Excelência, passaria a palavra para o doutor Álvaro. Certo. Os quesitos eu coloquei no chat para o júri, tá bom? E para o conhecimento também dos advogados de defesa e da promotoria. Prossiga, doutor. Muito obrigado. Eu observei que no depoimento da defesa, né, eles usaram as frases desejo, né, de matar, motivado por emoção forte, e cobiça. Ora, se ela tem essa vontade, esse desejo dentro dela, por que não encomendar um crime? Lembrando que não foi qualquer manipulador do revólver. Foi um dos maiores assassinos da época. Um dos maiores assassinos da época. Ou seja, ele sabia muito bem manipular o armamento. De forma precisa. E a visão perfeita. A visão perfeita, porque foi apenas um tiro. Ele sabia que, utilizando o armamento, ele tinha apenas uma oportunidade. Ele não confundiu, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Exatamente. Exatamente.
E quando foi açoitado, né? Foi, como eu posso dizer? Desculpem. Torturado, a palavra correta, ele poderia falar vários nomes. Por que logo a imperatriz? Eu digo por quê. Um assassino frio e cruel, ele não tem noção da importância do nosso maior bem jurídico, a vida. A ele não foi ensinado que a vida é algo importante, e sim um mero acontecimento da natureza. Ele não sabe a importância do que é ser humano. Logo, ele não respeitava o próximo. Muito interessante que eu digo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Ou seja, faremos uma analogia. Ele simplesmente não dava valor à vida, tanto que tirou uma vida, cometeu um crime de mando, um crime doloso, porque simplesmente ele não foi dado a essa opção. Ele foi sim criado para ser um assassino, tanto que era o maior assassino da época. Quem encomendou o crime sabia muito bem a capacidade de resolução do problema na mente dela, né? Na mente dela, um problema para ela, mas não para a sociedade. Isso é um crime hediondo. Então, os colegas ressaltaram o desejo, no calor da emoção, a raiva que ela continha. A raiva. Afirmou cobiça. Isso é inerente de pessoas que têm, sim, a capacidade de encomendar um crime com um grau de psicopatia. Diga-se de passagem. Agora eu pergunto, já que a nobre senhora era tão humana, como disseram, tão a favor do próximo, tão de grande respeito, 9 filhos, sendo os 3 reconhecidos por Dom João. Então, eu observei falhas na defesa em relação à mandante do crime, a verdadeira mandante do crime. Ele poderia, o assassino, o corta-orelhas, falar qualquer nome, logo ela, porque ele não tem medo, a ele não foi dado esse sentimento de preocupação com o próximo. Ele cometeu o crime e não tem nada a perder. Para ele, a vida, para onde levar, onde o vento levá-lo, para ele é um bom lugar, será um bom lugar. Ele não tem destino. O destino dele foi sim, a morte, o ato, né? E pondo em risco as crianças. Essa é a minha opinião sobre o crime. Eu observei a fala dos nobres colegas de defesa e peço aos jurados que analisem isso com muito cuidado, com muito critério, porque eles deram margem, né, e apresentaram aqui sentimentos que, para uma mulher tão evoluída como eles falaram, para o tempo deles, para o tempo dela, me desculpe, eu acho que quanto mais evoluído o ser humano, mais ele pensa no próximo. O que ele não quer para si, ele não vai desejar para o próximo. Se ela não tem medo de cometer um crime de mando, eu acho que ela não tem medo de nada. Ela se acha acima de tudo. Então, eu peço aos senhores jurados que analisem isso com muita, muita cautela, porque esse crime não pode passar impune. Ela simplesmente ordenou que tirasse nosso maior bem jurídico, a vida, e destruiu uma família. Se ela é tão evoluída para o tempo dela, ela deveria ter analisado isso. Mas com seu ar de superioridade, está acima de todos e todos, de certa forma se igualando a Deus, ela achou que era possível e cometeu.
esse crime bárbaro. Excelência, sem mais palavras, e eu peço muito que os jurados analisem esse fato. Obrigado. Concedo a palavra agora aos advogados de defesa para o debate. Quem inicia? Doutor Moisés, doutor Luciano? Luciano, por favor. Doutor Luciano, com a palavra. Senhores jurados, na verdade, eu não teria nem mais o que falar, porque o que observamos aí agora foi a promotoria falando pela defesa. Vejamos o que foi dito. O ilustríssimo promotor disse que não houve a discussão entre Carlota e Gertrudes, porque ninguém ousaria desafiar a rainha. Ora, se não houve essa discussão, que outro motivo teria se a própria promotoria colocou como motivo essa discussão onde a rainha foi ofendida? Então, a própria promotoria descaracterizou o motivo. Na sequência, senhores, a promotoria fala de feminicídio, mas, ao mesmo tempo, ela concorda com a defesa ao afirmar que estava escuro e que talvez a vítima não tenha sido Gertrudes. Se a vítima não era Gertrudes, mas um motivo para que não tenha sido a rainha. A todo instante, a promotoria ela afirma uma coisa e, em sequência, e em seguida, ela mesma se contradiz. Porque é muito difícil você sustentar uma farsa. Não há como você sustentar uma farsa por muito tempo. Nós estamos observando isso. Escutamos também que o Corta-Orelha foi um dos maiores criminosos. Como, senhores, um escravo seria um dos maiores criminosos, 1820. E esse próprio promotor afirmou que foi obtido através de tortura, concordando com a defesa. Se o depoimento do Corta-Orelha foi obtido através de tortura, tem que ser descaracterizado. Então não há motivo algum, porque tem que descaracterizar o depoimento do Corta-Orelha. Não houve a discussão de Gertrudes com Carlota. Então, o que estamos fazendo aqui, senhores? Por isso eu disse que se trata de uma aberração jurídica. O que percebemos hoje foi uma promotoria tentando a todo custo culpar uma pessoa inocente por um crime que ela não praticou e que não teria sequer motivo para praticá-lo. Em nenhum momento foi dito por essa promotoria qual o motivo, qual a razão. Ah, porque ela seria capaz. Sim, mas seria capaz, ok. E o motivo? E o motivo? Vamos até supor que ela fosse capaz, mas e o motivo não foi apresentado, senhores? Porque não houve a discussão, porque o Corta-Orelha, ele confessou debaixo de açoite, foi dito pela promotoria, não foi a defesa que falou isso. Aliás, a defesa falou, a promotoria ratificou. Nós temos a certeza que ficou claro para todos os senhores jurados que não foi apresentada nenhuma prova concreta que Dona Carlota, de fato, tenha cometido esse crime. Entretanto, senhores, caso algum dos senhores ainda tenha alguma dúvida, o que eu acho completamente improvável, mas caso tenha alguma dúvida da não participação de Carlota nesse crime, eu gostaria de ler o que diz o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e que serviu de base para a famosa expressão indúbio pro réu, que significa, senhores, na dúvida, absolve-se o réu. Na dúvida, absolve-se o réu. A lei diz que, na dúvida, deve-se inocentar o réu. Vejamos o que diz o artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Aí eu pergunto, essa expressão, essa frase, até que a culpabilidade tenha sido provada, isso aconteceu nos dias de hoje? Isso aconteceu no momento agora, no momento presente? Não, isso não aconteceu. Não se mostrou prova alguma. Então, até para aqueles que têm alguma dúvida, eles têm a obrigação de declarar inocente a ré. O que nós estamos observando é que essa promotoria, ela age como vampiro.
em busca de sangue a qualquer custo, mesmo que seja sangue de inocente. Ela quer um culpado a todo custo, porque não conseguiu encontrar o verdadeiro culpado. Nobres jurados, uma das piores coisas que pode acontecer para um homem ou uma mulher é ir para uma prisão injustamente e ficar atrás das grades por algo que não fez. No Brasil, isso acontece muito e de forma inaceitável, de maneira inaceitável. Há falhas graves que causam danos irreparáveis a pessoas inocentes. Não aumentem mais essa estatística. Condenar essa inocente é deixar livres os verdadeiros culpados. Cabe a vocês não aumentar essa estatística de mandar para a prisão uma pessoa inocente sem prova alguma apresentada aqui. A culpabilidade de Dona Carlota Joaquina não se restou provada e nem haveria de ser, pois a mesma é inocente. Dito isso, não há outra alternativa que não a de declarar inocente da acusação de homicídio, pois a mesma nada teve a ver com o crime em questão. Que se busque o verdadeiro culpado, que não se condene alguém por suposições, que se faça valer a justiça. Eu passo a palavra agora para o assistente de defesa, e dou por encerrado. Doutor Moisés vai fazer uso da palavra? Sim. Pois não, prossiga. Obrigado, excelência. Obrigado, nobre colega. A defesa, novamente repito, se me quisesse ficar calado, antes da apresentação do colega, eu ficaria, porque o nobre colega cobre todas as dúvidas e todas as teses apresentadas pela promotoria, mas eu queria colocar aqui o seguinte. Me permitam, por mais incômodo que pareça, mas eu concordo com a defesa realmente. Me perdoe, nobre colega Luciano, mas infelizmente, eu tenho que concordar com a defesa. Quando você vai cometer um assassinato... Promotoria, perdão. Quando você vai cometer um assassinato na calada da noite, às 11 horas da noite, numa penumbra provocada por luz de candeeiro acesa em óleo de baleia, por mais perto que você esteja, você não vai saber nunca em quem você vai estar atirando. Concordo realmente com a defesa. Não se sabia quem estava descendo, se era a senhora Gertrudes ou se o senhor Fernando. Não se sabe também se não foi uma vez que a vítima encontrava-se de frente. Também não sabemos se a vítima, e não saberemos nunca, se a vítima viu quem foi seu algoz. Repito, pela penumbra provocada pela iluminação precaríssima do óleo de baleia. Toda essa ira arremessada sobre a ilustríssima imperatriz, senhora Carlota Joaquina, deriva-se também muito por inveja cortesã. Afinal de contas, era a mulher mais importante do império, podendo ser ela a mulher que fosse. Todas as mulheres da corte desejariam estar no seu local, no seu lugar, obtendo as suas benesses e seu status, afinal, era a imperatriz do Brasil. Quanto à questão da cobiça e do desejo de matar, atribuída à ilustríssima imperatriz do Brasil, a cobiça que ela tinha, talvez, fosse de comprar, adquirir para si, como foi levantada, admito novamente, através de fofocas cortesãs, a vontade de adquirir o imóvel do Espedra Leão, que, como eu disse anteriormente, era um imóvel fantástico, muito bonito, não mais bonito do que o dela, mas talvez aí a cobiça por ser o segundo imóvel mais bonito, talvez, também não sabemos. Quanto ao assassino, réu confesso, Costa Orelha, Joaquim Costa Orelha. Confessar à base de açoite é tortura. Sendo torturado para admitir,
vai de encontro à nossa legislação, vai contrária a qualquer legislação no mundo. Então, eu novamente solicito do promotor e do ilustre senhor juiz que retire esses autos, essas provas, se pode ser considerado isso como prova, dos autos. E concluo dizendo, nobres colegas, o que meu colega falou, repetindo o artigo 386 do Código de Processo Penal e da fala do meu ilustre colega Luciano, indúbio, pro réu. Não existem provas cabais, não existem provas incriminatórias, não existe recibo, não existe arma, não existe nada que relacione a ilustríssima senhora Carlota Joaquina, imperatriz do Brasil, a um crime tão horrível que poderia ter sido cometido. Isso fica a cargo agora da polícia investigar. O autor desse assassinato poderia ter sido até, pode entrar no rol de prováveis autores, o próprio esposo, ou uma das supostas amantes do senhor Fernando, a viúva Penha, como foi citada, cito aos senhores, de um livro de fofoca cortesã. Colocando dessa forma, eu solicito e peço aos promotores que, não pelo meu discurso, não pelo discurso do nobre colega Luciano, mas pelo simples fato de não haver provas que comprove a autoria do crime para ser atribuída à senhora imperatriz do Brasil, Carlota Joaquina. E encerro dizendo a célebre frase: indúbio, pro réu. Passo a palavra agora ao senhor juiz. Obrigado, doutor Luciano. Obrigado, doutor Moisés. Doutor Álvaro, doutor Alexandre, tem interesse em fazer a réplica? Sim, excelência. Só uma observação. A palavra. Pois não. Excelência, nobres jurados, os nobres colegas de defesa pontuaram algo que eu achei muito importante. A luminosidade do local. Eu digo o seguinte: o ser humano é altamente adaptável. Se nesse período a luminosidade era precária, que eu acho que para a época era o que tinha de melhor, a visão automaticamente se adaptou. Não é a nossa visão de hoje, com luzes de LED, né, com mais tecnologia, mais luminosidade. A nossa visão hoje, ela é adaptada para esse sistema. Lógico que se pegar um barco à noite, saindo para pescar, a luminosidade é mínima. Não dá para enxergar, não tem como enxergar, não tem a visibilidade que temos na cidade, a luminosidade da cidade. Mas na época, era uma visão quase que perfeita, porque o ser humano é adaptável, a visão é adaptável. Então ele sabia muito bem quem ele estava atirando. Sabia muito bem. É questão de segundos para a visão se adaptar. Imagine na época, com aquela luminosidade, adaptação, aquele modo de luminosidade pública. É isso que eu quero ressaltar. Ele sabia muito bem quem ele estava atirando e sabia muito bem quem mandou. Quem foi a mandante do crime. Vocês entenderam, jurados? Essa questão da luminosidade que não teve falha no visual, ele sabia muito bem, ele estava lá há algum tempo suficiente para que a visão se adaptasse à situação, ao ambiente, se preparando solidamente para executar um crime de mando. Isso deve ser levado em consideração. O ambiente, a luminosidade e a visão.
Ele sabia muito bem quem estava atirando. Ele não errou. Sem mais, Excelência. Doutor Álvaro, pretende continuar? Ou dar por encerrada? Obrigado, doutor Álvaro. Eu gostaria de saber se a defesa teria interesse em fazer a tréplica. Positivo, excelente. Sim, gostaria. Quem começa? Doutor Luciano ou doutor Moisés? Determine, Luciano. Pode começar, Moisés. Tá, ok, então eu começo. Ok. Serei breve. O promotor Alexandre acabou por contradizer o doutor Álvaro. Né? O doutor Álvaro foi muito claro quando disse que a vítima poderia não ter sido Gertrudes, poderia ter havido alguma confusão por causa da iluminação. Então era necessário que esse Ministério Público ele tivesse uma opinião única, né? Estão se contradizendo. Um outro ponto é que, a partir do momento que foi descaracterizado, que houve essa discussão entre a rainha, a partir do momento que o próprio promotor admitiu que o escravo corta-orelha foi açoitado quando confessou o crime, não há mais nenhum motivo. Percebam, jurados, que a promotoria não apresenta o motivo. Falam do fato, mas não apresentam o motivo. E agora estão se baseando no historiador, uma pessoa que nem presente está. Estão se baseando no que disse uma pessoa, que nem se sabe quem é essa pessoa. Então, eu só queria, mais uma vez, falar para os senhores nobres jurados que, além de não apresentar nenhuma prova, mais uma vez, eles se contradizem o tempo todo. E isso é natural a partir do momento que se tenta manter uma farsa. Porque quando é algo real e concreto, não há contradição. A contradição existe quando se tenta inventar fatos, inventar motivos, inventar criminosos. Eu dou por encerrada a minha palavra e passo agora para o assistente da defesa. Excelência, confirmando com o nobre colega, inclusive eu acrescento que nem fontes primárias dos fatos existem nos dias atuais. Nem informações em jornais, que vale salientar que na época só existia um e não narrou o fato do homicídio. Então, isso posto, a fonte mais antiga que nós temos, mais próxima, é de 60 anos do fato. Quanto à adaptação à visão noturna do nobre colega, eu gostaria de dizer que dos 5 sentidos, nobres jurados, excelência, dos 5 sentidos peculiares de um humano normal, a nossa visão é a pior de todas. Eu gostaria que dizer ao senhor, excelentíssimo senhor juiz, e aos jurados que olhem, enxerguem com os olhos da justiça tal fato, e que nada mais seja levado em questão a não ser indúbio pro réu. Encerro minha fala, excelência. Obrigado, doutor. Bem, nós encerramos os debates. Então, nesse momento, a gente faria a votação secreta, que a gente sabe aqui que é impossível através da internet, né? Então, eu vou passar a chamar os jurados um a um para que eles respondam os quesitos que foram apresentados. Não sei se a defesa e a promotoria teve acesso, está no chat os quesitos, tá bom? Vou chamar, então, o primeiro jurado, Marcos Oliveira. Presente. Seu Marcos Oliveira, quesito 1, como é que o senhor vota? O senhor pode Sim fazer ou as não? perguntas?
Ocorreu a morte de Gertrudes Pedra Carneiro Leão por disparo de arma de fogo? Sim. Só anotar que eu vou. Houve a participação da rainha Carlota Joaquina no crime? Não. O jurado absolve a rainha Carlota Joaquina? Sim. Pergunta 4 é dispensável para o senhor. Enquadraria o réu no homicídio qualificado de paga ou promessa do artigo 121 do Código Penal? Não. Obrigado. Dispensado. Senhor Davi Frois. Sim, excelentíssimo. É que repita os quesitos ou o senhor está ciente? Precisa não. Já tenho as respostas. Pois não. Primeira. Sim, Segundo. não, Terceiro. sim, O quarto, não tem necessidade. O quinto. não. Ok, obrigado. Senhora Rosângela. Senhora Rosângela. Vou chamar o próximo. Andréa Gaziera. Pois não, Sua Excelência. O senhor gostaria que repetisse os quesitos ou tem as respostas já? Por favor, senhor juiz. Ocorreu a morte de Gertrudes Pedra Carneiro Leão por disparo de arma? Sim, senhor. E entende que a rainha Carlota Joaquina participou do delito? Sim. O jurado absolve a rainha Carlota Joaquina? Não. Entende que ela possuía doença mental ao tempo da ação ou não tinha consciência dos atos que estava praticando? Não. Entende que a ré se enquadra no crime de homicídio qualificado por paga ou promessa do artigo 121 do Código Penal? Sim, entendo. E obrigado. Obrigado. Dispensado. Everaldo Menezes. Pois não, Senhor Everaldo Menezes. excelentíssimo. O senhor gostaria que repetisse os quesitos ou já tem as respostas? Já tenho resposta, não será necessário. Pode dizer o primeiro. Sim, O segundo. não, Terceiro. sim, O quarto. não, Quinto. não. Obrigado. Senhor André Neves. Senhor André Neves. Pois não, excelência. Estou aqui. O senhor quer que repita os quesitos ou já tem as respostas? Posso responder já, não precisa repetir as questões, não. O primeiro quesito. Já tenho a resposta. Pode dizer. Primeiro quesito. Segundo. Não. Não entendi o segundo. Senhor André? Senhor André? André Neves? Se o microfone falhou, André, coloca no chat. Vossa Excelência, escutou minha resposta? Escutou minha Responda o resposta? segundo quesito. Pode responder. Segundo quesito. Vou escrever agora. Ah, escreva. Tá bom.
Enquanto ele escreve, eu vou fazer uma segunda chamada aqui para jurada Rosângela. Rosângela se faz presente ainda? Deixa eu olhar aqui no chat. Rosângela faz-se ausente, excelência. Faz-se ausente, né? Eu estou dando indefinição aqui do André. Ele não digitou nem respondeu, desligou o microfone. Doutor Martinez, como é que a gente prossegue aí? Foi o nome do André? Tem algum problema aí, André? Vou mandar um zap aí para lá. Ah, tá, ele voltou. Se você quiser responder também, pode fazer oralmente ou pelo zap, ou pelo escrito, como você quiser. Ele deve estar com algum problema aí, mas está resolvendo já. André? Tudo beleza? Oi, Elisângela, eu estou vendo que você está presente aqui. Você também é jurada? Ok, obrigado. André Neves voltou. Oi, senhor André. Dá para me ouvir, Vossa Excelência? Está cortando. Estou te ouvindo. Agora o microfone está ligado. Se tiver dificuldade no som, você pode escrever. Ou pode ser o som, pode escrever. Está cortando um pouquinho, tá? Nós estamos transmitindo ao vivo para 3 rádios online, Brasil todo, e estamos web TV também, já com o sistema OBS, com o Meet, né? E já está sendo um sucesso aí, graças a Deus. Pronto, o André escreveu aqui. Excelência, é melhor repetir as perguntas. Tentei escrever, mas tá no modo enviando. Se apareceu para você. Doutor Martinez, eu já tenho o resultado aqui do júri, certo? Excelência, um minuto. Pois não, pode falar o resultado. 4-1 no quesito número 1. No quesito número 2, 4-1 também, pelo não. E não houve a participação da rainha. Primeiro que houve crime, né? 4-1, que houve crime, sim. Que houve... Excelência, acho que ele... 4-1 absolvendo. Então o réu está absolvido. Neste caso, quando a ré é absolvida, não existe a dosimetria da pena, porque é a absolvição própria. Então ela deixa o local livre e solta, ou se estiver presa, imediatamente libertada. Se estiver solta, está livre. Então, o caso da senhora Carlota, por esse julgamento, está livre. Quero dizer a vocês que tivemos 3 júris de Carlota. E aí, nosso amigo Márcio, que está aí também, tivemos 3 júris de Carlota. O primeiro, na quinta-feira de manhã, que ela foi absolvida. O segundo, na quinta-feira à noite, que ela foi condenada. E o terceiro, agora, que ela foi absolvida. Então, mostrando que, quebrando um pouco a regra de que o jurado é somente
somente condenação, né, que está no nosso inconsciente. Realmente conseguimos aí quebrar essa regra. Tivemos jurados diferentes na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à noite, aqui agora. Dentro do possível, a gente realizou o nosso trabalho. Gostaria de passar a palavra a vocês. Depois, o doutor Aníbal fica como nosso convidado de honra, já é nosso juiz titular dos júris aqui. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer de coração, doutor Aníbal, um profissional, um advogado, um colega nosso, o seu dispor do seu tempo, a sua dedicação, o que mostra o seu amor pela educação, pelo processo educacional. Então, Vossa Excelência só tem a receber os nossos agradecimentos e os nossos elogios. A todos vocês que fizeram júri hoje, nós encerramos a fase de júri hoje, 2020, por todas as dificuldades, vocês estão de parabéns, a todos vocês. Lógico, quem ganha é sempre uma alegria, um prazer, mas também a acusação está de parabéns. Todos foram vencedores, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Está aberta a palavra a quem quiser falar, e eu deixo o encerramento para o doutor Aníbal Miguel Abreu Filho, com mais a minha homenagem pela sua dedicação, pelo seu empenho, mostrando seu amor pelo processo educacional, seu compromisso com o processo educacional, isso é muito bonito, e um profissional de advocacia, ele ganha muito com isso, não tenha dúvida nenhuma. Muito obrigado. Já é o nosso juiz titular, viu, doutor Aníbal? E agora vai ser juiz substituto. Eu que agradeço. Quando a gente não pratica, ou a gente não estuda, a gente deixa de crescer. E como eu disse no outro júri, não houve ninguém aqui que perdeu, todos nós aprendemos. A gente dá um passo a cada dia, né? Hoje, talvez tenha sido o primeiro de alguns, nesse júri, nessa modalidade virtual. Participei de 2 com o doutor Martinez ano passado, lá na Visconde de Cairu, e nas últimas 2 semanas, esse foi o 5º. Então, é sempre bom a participação de vocês. Como jurado, viu a importância do jurado, né? Foram 3 resultados totalmente diferentes. Hoje, infelizmente, nós tivemos 5 jurados. Na quinta-feira à noite, acho que foram 15, né, doutor Martinez? Foram 15 jurados. Houve uma grande participação. Então, peço, não deixem de participar, não deixem de querer aprender. Nunca é tarde, né? Eu já tenho algum tempo de advocacia e estou cada vez aprendendo mais com o doutor Martinez, né? Metade da idade dele de advocacia, digamos, tá bom? Eu agradeço, né? Agradeço a todos a participação, espero que tenha contribuído com a educação de vocês acadêmica, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu gostaria de falar para vocês, agora antes eu gostaria de fazer um comentário importante. Nós estamos, veja que desde o início, quando a gente começa no júri, eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha, sucinta. Nós temos a primeira fase do júri, que é a audiência, o júri bifásico, nós fizemos antes da pandemia. Nós temos a segunda fase, que é a sessão propriamente dita, vocês estão caminhando e estão evoluindo. E vocês entrarão numa seara, posteriormente, em processo penal. E aí, respondendo até as colocações de Marcos, a gente não pode dizer ao jurado o voto dele, ele tem que ser livre. E o jurado, como leigo, o voto não tem aquela fundamentação de um juiz togado, de um juiz técnico. Mas aí, com o aprendizado agora da nova fase que vocês vão adentrar, e com certeza vai ser uma fase muito boa, que vai ser a questão do processo penal, não é, doutor Aníbal? Então, vocês vão aprender a recorrer dessas decisões de plenário, seja com embargos regulatórios ou com recursos inerentes, e aí vai ter uma nova dinâmica, e a gente quer fazer também, e aí, Marcos, a ideia do campeonato do júri, a gente quer fazer também a ideia de que tenhamos uma espécie de desembargadores, 3 desembargadores, para os recursos, né, que vocês estão evoluindo, estão aprendendo a fazer. Tá bom, gente? Agora eu gostaria que fizesse algumas palavras finais, e novamente eu deixo o encerramento para o doutor Aníbal. Parabéns aí a todos. Ana Carolina, estou gostando. Você chegou chegando, viu? Aí, nós queria fazer elogio pessoal, porque não é bom fazer, todos vocês, aí o Luciano, o Alexandre, o próprio Álvaro, Everaldo, Moisés, Joanilson também, com certeza, já pratica, então contribui muito com vocês. Enfim, todos vocês, não quero fazer nada personalizado aqui, porque todos vocês moram em meu coração. Vocês todos, com certeza, terão as notas boas. Perde quem não participou. Esse foi o grande perdedor. Certo? Muito obrigado. Eu passo a palavra a vocês agora.
e a finalização com o Aníbal. Obrigado. Eu quero agradecer rapidinho aqui a todos, só um minutinho, rapidinho. Álvaro, Alexandre, Moisés, Luciano, parabéns. Perfeito, apresentação, muito boa mesmo. São colegas da faculdade, estamos juntos nessa batalha aí. Doutor Aníbal, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Tomás Chinês, ótima oportunidade que está dando para a gente. É um aprendizado muito grande e importante para a nossa carreira, e parabenizar a todos que participaram, desse júri. Eu acredito que vamos estar juntos, e essa evolução, porque eu acredito muito que esse júri, de forma virtual, veio para ficar. Muita coisa veio para ficar e a gente começou uma nova fase, uma nova era dentro do direito, e, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de começar nessa nova era, que é esse tipo de audiência, ou esse tipo de júri, Hoje a gente já tem audiência virtual que veio para ficar também, e é muito mais prático, rápido, dinâmico a coisa, e eu acredito que a gente só tem a ganhar. Então, eu agradeço a todos por esse momento, muito importante para todos, E, assim, professor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que o senhor vem dando à turma da Cairu, E o senhor é uma pedra fundamental dentro da instituição Cairu. Obrigado mesmo e obrigado a todos. Obrigado, doutor Aníbal. Muito obrigado, Danilo. Estamos juntos. Jesus abençoe. Gostaria de fazer a seguinte colocação. Obviamente, agradecer a todos vocês, óbvio, a Álvaro, a Luciano. Muito obrigado, Luciano. Você é um brother. Álvaro também, um companheiro fantástico. Mas eu gostaria de fazer umas interferências. Eu gostaria de pedir ajuda a meu amigo e meu colega Marcos Pafúncio, conhecedor de história. Rapaz, pelo que eu li nos autos, pelo que eu vi nos autos, o que houve foi uma lavada e descarada tráfico de influência. Muito provavelmente, obviamente que não tem como comprovar. A gente não tem como provar, não há. A defesa foi fantástica, mas não tem como provar, velho. Porque o que houve foi tráfico de influência, pô. O cara, muito provavelmente, mandou matar a Gertrude mesmo. Provavelmente. E o marido dela comentou quando tocou fogo no exato, porra. Então, não tem como comprovar. Eu me agarraria com unhas e dentes ao tráfico de influência se eu fosse da acusação, a defesa não, da acusação, me perdoe. Porque a gente vê, obviamente, que a gente tem um lapso temporal e, infelizmente, adjetivaram esse livro de Alexandre Melo de Moraes, adjetivaram esse livro dele como, que eu aproveitei aqui e coloquei, como fofoca cortesã. Queriam colocar Carlota Joaquina como uma mulher fantástica, imperatriz, mas ela era feia, muito feia. Mas ela era uma mulher muito fogosa e gostava do negócio, Ela gostava do negócio. Tanto é que ela realmente, não se comprova, até mesmo porque está tudo baseado no livro que foi adjetivado de fofoca cortesã por causa do lapso de 60 anos, de 60 anos, que ela gostava, ela tinha amantes, ela abusava mesmo, ela era abusada quanto ao comportamento sexual dela. Quanto ao comportamento sexual dela, ela era abusadinha, e da outra parte também não fica por trás, não. Então, eu me agarraria com unhas e dentes no fato do tráfico de influência. Mas foi um aprendizado fantástico, muito bom. Agradeço ao professor Martinez. Eu gostaria de saber de Pafúncio. Você concorda comigo, Pafúncio? Que se ela se aproveitou do tráfico de influência dela, de imperatriz para mandar matar a mulher? Antes eu gostaria de falar com você que Álvaro... Evangélica Pedra Carneiro Leão. Concorda, pai? Antes eu gostaria de falar com vocês que o Álvaro tem um livro em PDF, vai passar no grupo por e-mail para a gente. Eu acho muito interessante. O jurista tem que ser um leitor, um pesquisador. Não é, Moisés? Inclusive, a história faz parte da formação de um bom jurista. Esse caso, a gente conseguiu, eu peguei no fundo do baú. Eu acho que devemos continuar estudando, né, Moisés? Você que é historiador,
e ver esse livro do Álvaro, e o Álvaro conseguiu em PDF, passa para a gente, vai passar para o meu e-mail. Muito legal a gente continuar estudando esse caso aí, porque é um caso enigmático também. Torna-se quase impossível, professor, e pela ausência de fontes primárias, né? Porque foi cogitado que os autos foram queimados pelo próprio imperador. Então fica, a gente, nós historiadores, historiógrafos, a gente trabalha com a sorte de encontrar algum relato de microhistória em falas de pessoas, inventários, testamentos, fontes. Jornal é uma excelente fonte primária para a gente que trabalha com história, mas é quase impossível a gente encontrar alguma coisa que se relacione à Carlota Joaquina, a imperatriz do Brasil, entendeu? Porque havia além da inveja, a posição dela, né? Havia todo um temor, porque de certo, se levantou qualquer calúnia contra ela, você vai morrer. Eu não sei, eu olhei a vida de Joaquim Costa, como era o nome dele, Joaquim Costa Orelha, eu olhei assim por alto e não vi se ele foi executado, porque, de certo, pela fofoca, só pela fofoca que ele fez, só pelo leve trás, ele seria enforcado. Ele levava e trazia fofocas para José Bonifácio. Ele frequentava a casa de José Bonifácio. Por isso ele tinha acesso à corte, porque José Bonifácio era alta corte, entendeu? Ele era garoto de recado, pô. Então, esse mito de que ele era um assassino cruel, ele era um capoeira exímio. E isso, muito provavelmente, pelo relato aí, pelo tempo de escravidão que ele sofreu, ele era um capoeira razoável, provavelmente bom, porque era a distração dos negros, era jogar capoeira quando estava no período de folga, até que existia folga para escravo, né? Mas fantástica. Doutor Tosta, dê uma demis aí. Uma fala só. Lembrar Martinez que é para passar o nome devidamente das pessoas, quem foi advogado de defesa, de acusação, jurados, para emissão de certificados, e aqui eu me despeço e obrigado. Abraço, Marco. Perfeito, eu vou fazer melhor, botar o telefone de Marcos nos grupos, e aí vocês vão ligar diretamente para Marcos, adicionar no Zap e ele resolver. Tá legal? Foi isso que eu vou fazer para adiantar o lado de mim. Alguém quer fazer um comentário? Vou precisar sair agora, deixa eu só falar rapidinho. Beleza. Sim, eu gostaria. É rápido, é porque eu vou precisar sair agora. É só para agradecer, né, ao doutor Aníbal, agradecer a oportunidade que você nos deu, Martinez, agradecer os colegas, todos os colegas que participaram, sejam na frente das câmeras ou por trás, e dizer o seguinte, que o assistente de defesa, ele está sendo destituído da função, entendeu? A partir desse momento, porque ele está criticando, está depondo contra. Você está destituído dessa função. Grande abraço, pessoal. Ficou com Deus. Abraço, irmão. Abraço. Professor Martinez. Professor Martinez. Está me ouvindo? Agradecer, Luciano. Luciano, uma boa viagem. Jesus abençoe. Coutinho, pode falar, Coutinho. É o seguinte, eu quero concordar aí plenamente com o doutor Aníbal, que é o seguinte, nós, ordenador jurídico, conhecimento de direito, nunca paramos de estudar, viu? Temos que sempre pesquisar, né? Que as coisas acontecem simultaneamente, e o advogado não pode parar de estudar, que as leis mudam, né? O ordenamento jurídico fica mudando diariamente, e a gente não pode parar de estudar, não pode parar de pesquisar, mesmo depois de formado. Com certeza. Aníbal e doutor Martinez, vocês empurrariam em Carlota Joaquina o abuso de poder, o tráfico de influência? Empurrariam nela essa? Gostaria de saber. Doutor Aníbal é juiz, não pode se pronunciar, né, doutor Aníbal? Eu deixo para lá Ana Carolina. Fala aí rápido, vamos falar, eu sei que está todo mundo feliz, e vamos dar uma palavrinha para o doutor Aníbal fechar a nossa sessão. Álvaro também, se quiser falar. Vai, Álvaro. O imperador índio.
Ia ser massa, viu, velho? Tá 60 anos de distância do fato, velho. Inclusive, dava para você amarrar essa questão do tráfico de influência, pô. Porque imagine um crime de uma relevância assaz para o império deste tamanho, envolvendo um imperador e imperatriz. Você não tem dado nenhum. Você não tem dado historiográfico nenhum. Você tem, como eu falei, fofoca cortesã, que aquele livro de Alexandre de Moraes, ele foi rechaçado por historiadores, dizendo que aquele cara era um extremo fofoqueiro. A gente não sabe se aquele fato é verdadeiro. É fato verdadeiro. E, rapaz, é complicado, viu? Mas essa de Gertrudes é bacana, professor. Eu quero, olha, professor Martinez, eu quero participar. Pode me convidar, eu quero participar do de Ana de Assis. Se o senhor fizer, me convide que eu quero participar. O de Ana de Lermando de Assis contra Euclides. O trabalho não para, vai continuar. Valeu, eu agradeço de coração. Obrigado. Pelo seu trabalho. Meus amigos, alguém mais quer falar para a gente encerrar com o doutor Aníbal? Ana Carolina. Essa é a oportunidade de ter participado do júri. Às vezes, quem não aparece, a gente fica dando assessoria. Na verdade, a gente ficava... Os meninos apareciam, a gente assessorando no WhatsApp. Não, fale isso. Então, assim... Foi muito importante essa interação entre os colegas. É muito importante, desde cedo, a gente começar a exercitar a oralidade, e os senhores estão de parabéns por estimular isso na gente, enquanto alunos. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado desse julgamento. Obrigado. Alguém mais quer participar? André? Pronto, professor. Quero sim. Quero parabenizar todos, ao senhor, ao doutor Martinez, ao doutor Aníbal, a todos os participantes, júri, todos, que dedicou o seu tempo hoje a esse crescimento, né? Porque isso é um crescimento. Eu, particularmente, gostei muito, foi uma experiência muito boa. Na próxima, pretendo ser melhor, claro, com mais experiência. Os colegas foram perfeitos. E quero agradecer particularmente a Álvaro pela dedicação dele com esse caso. Foi inspirador e quero pretendo, né, ter outras oportunidades de trabalhar junto com o Álvaro. Um impulso. Foi um impulso mesmo. Ele se dedicou bastante nesse caso e com toda a situação, né? Desde o início. Desde quando o professor pontuou, apresentou o caso, e eu achei muito interessante. Né? É motivador. Muito obrigado a todos. Alexandre, eu lembro de Álvaro ter me ligado, acho que em março ou maio, para saber do júri. Eu falei, como, júri? Não sei se você lembra, Álvaro. Você estava já preocupado com o júri em março, ou foi maio, sem interesse. E você me conseguiu um material interessante também, né? Que me ajudou aqui a tentar fazer alguma coisa de melhor. Agora, foi o que foi dito no júri de quinta-feira. A gente não pode jogar um xadrez sem todas as peças. Faltou a rainha aqui no xadrez. A prova. Faltou testemunha. A gente tem que convencer os colegas, né, amigos, até de outras áreas a participarem, né? Nem que seja para ensinar. Vai ser um aprendizado melhor. Acho que só teve um júri dos 5 que foram feitos, 2 de Dock Street e 3 desse, da rainha. Só teve um caso que teve 2 testemunhas. Foi de Doca? De Doca, eu acho que não. Foi só tu que inventou. Quinta-feira, agora, de noite, teve um padre, porque disse que o crime se passou na frente da igreja, aí levaram um padre, e não lembro qual era a função, o cargo que a outra testemunha exercia. E deu maior dinâmica.
Então, para a gente jogar o xadrez, para a gente fazer o júri, seria interessante a gente compor todas as pedras, né? A gente poderia fazer uma coisa mais demorada. Eu não tenho pressa para nada, né? Só meus prazos que eu faço em 24 horas, por causa justamente da internet e dos nossos sistemas que são péssimos, né? Eu vejo muito colegas esperados no último dia de prazo, e eu digo para vocês, nunca deixem um prazo para o último dia, viu? Ainda mais com esse sistema PJE, ProJúri, SAGE, caindo o tempo todo. E assim, eu não tenho pressa para aprender. Então, se a gente fosse fazer um júri aqui de 2, 3 horas, eu estaria disposto. Agora, falta as peças para a gente compor. Talvez seja até melhor, doutor Martinez, numa próxima, unificar 2 turmas. Verdade. Para poder compor. Mas Verdade. colocando... Mas para evitar uma rivalidade de um turno com o outro, matutino com noturno, colocar um de cada turno como promotor, 2, um de cada turno também como defesa, para não ficar uma rivalidade entre matutino e vespertino, porque eu vi ano passado um júri, né, doutor Martinez, que pegou fogo lá na escola de Cairu. O pegou fogo mesmo. Mas nós, com o vídeo, eu vou passar para vocês o vídeo e o áudio. Eu acho que o vídeo e o áudio serve de aprendizado. Então, a gente vai rever. Nós temos um grupo de jurados permanente, que é para tratar desses assuntos de júri. Vamos ter aulas de formação de jurados também. Enfim, a gente vai desenvolver o trabalho. O trabalho está indo num caminho extremamente relevante e positivo. André está saindo, agradeceu também. Se quiser falar, André, fique à vontade. Eu que agradeço a você, a seu empenho. Doutor Aníbal, foi ótimo, viu? De qualquer maneira, as suas ideias são muito boas. A gente vai conversando para cada vez mais aperfeiçoar. Mas uma coisa é certa. A gente aí, Moisés também, que é nosso historiador, a gente trouxe um caso de júri que não... Eu pesquisei na internet, salvo algum engano. André está pedindo autorização para sair, agradecendo muito ao doutor Aníbal, me agradecendo. Eu só tenho a agradecer a você, André, botou aí no chat, nosso querido colega. Mas, Moisés, quero dizer a você o seguinte, pelo que eu vi, doutor Aníbal, na internet, pesquisei, pelo que eu vi, não foi feito nenhum júri nesse caso Gertrudes. E nós ficamos na história, Moisés. Doutor Aníbal, nós fizemos o primeiro caso Gertrudes. Vamos aperfeiçoar mais o caso Gertrudes. Grande abraço, André, um grande abraço aí ao pessoal. Então, vamos ficar na história. A corte foi embora em 1822, Martinez. Aí Carlota Joaquina foi para Espanha. Júri simulado. Eu falo júri simulado nas faculdades. Ela assumiu o reinado da Espanha através do filho. Quando ela conseguiu, faleceu, morreu. Porque ela queria tanto ser a rainha, né? Quando ela conseguiu, através do filho que estava lá, ela faleceu. Aí o filho seguiu o reinado, né? Da Espanha. Para distrair um pouquinho, para relaxar, para namorar com a rainha dessa, eu estive pensando, a gente tem que ser submisso, né? Até sexualmente também. É só para relaxar, né? Porque uma rainha dessa devia ser um poder, né, Ana Carolina? Pensou? Ela dizia, faça isso. Me diz a história que ela era feia. Se bem que aqui em casa... também, a mulher... Não, mas ela foi... Aqui em casa, a mulher foi rainha, viu, Ana? Ela foi treinada para ser a rainha da Espanha, porque não havia um herdeiro, um homem, um herdeiro homem. Então, ela foi doutrinada para ser a rainha da Espanha. Então, ela não poderia ser diferente. Agora, acho que ela veio com um pouco mais de testosterona. Muito poder. Doutor Aníbal, júri inédito no Brasil. Diga, júri simulado livro. Eu separei uns livros que meu avô faleceu tem uns anos, eu separei uns livros para lidar, e dentre eles, é uma leitura muito complexa para mim. Um deles é O Julgamento de Capitu. Vamos ver se o senhor faz isso mais para frente. Vamos fazer, eu sou estudioso. O Julgamento de Capitu. Quem é o autor? Quem é? O autor? Desse livro eu não sei, mas mas o livro eu não sei. É um livrinho antigo, eu com ele. Tá no carro, você não mostrava agora. Capitão de Dom Casmurro. Excelente tema. Ana Carolina, é muito poder, viu, na mão de uma mulher, já pensou? É demais, é muito, e assim,
eu acho que seriam 2 condenações, porque ela já foi condenada com 10 anos até que casar, consumar um casamento com 15. Então, ela foi, além do poder que ela já ia ter, ela foi violada no que ela queria, casar com 10 anos, não queria vir para o Brasil e dar o azar de casar com uma pessoa que não se interessava por ela. Verdade. Então, é claro que ela vai defender o reino dela mesmo. É verdade. Mas é isso. Qualquer sorte, estamos todos de parabéns. Mais uma vez, um abraço. Doutor Aníbal, e quem quiser falar aí, o doutor Aníbal pode fazer o encerramento, então, do nosso trabalho. Muito obrigado a todos, Jesus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, estamos juntos. Estou aqui com vocês. Vamos continuar o nosso estudo, nosso grupo de jurados. De minha parte, está encerrado, doutor Moisés. Pessoal, acho que todo mundo já está desconectando. Então vamos aproveitar o sábado, né? Um abraço a todos. Bom final de semana. Bom Natal para quem não fala mais, tá bom? Ver um ano 2022 melhor. 2021, por ano 2021 melhor do que esse que está sem comprar.